eu nunca me interessei em fazer faculdade. Eu sempre quis ser artista, sabe? Ganhar dinheiro com a minha arte. Só que parecia ser algo muito distante pra mim, inclusive pra minha família. Então, o que acontecia era os meus amigos estavam fazendo faculdade, os filhos dos amigos dos meus pais estavam fazendo faculdade também, né? Tinha acabado de sair da escola. Só que eles olhavam pra mim, eu não estava estudando nada, eu não estava fazendo faculdade, eu não estava indo atrás de algo que eles queriam pra mim. Então parecia só que eu era a vagabunda da família, né? Só que, tipo, eu não me via assim. Eu me via como alguém que queria seguir um rumo diferente, porque eu sempre gostei de desenhar. Acho que foi o único maior interesse que eu tive na minha vida. Só que minha família não entendia isso, não parecia só que eu não queria nada da vida, né? Então começou a ter as pressões e tudo mais. E eu fiquei muito depressivo com isso, com essa falta de apoio. Até porque eu me convenci aos poucos, né, de que eu realmente era vagabunda da casa. Que isso, Só mas que não, é, mano, meio triste, meio triste. a família é Só um assunto recorrente quando se trata na vida dos artistas, porque tem um apoio, principalmente você que queria trabalhar com isso, e sendo um mercado que depende muito de habilidade e sorte, tentar explicar isso pra família é um pouco dolorido, e nem todo sim. mundo vai ser mente aberta com isso. Principalmente quando é uma família um pouco mais conservadora, né, que tá acostumada com o estilo de Sim, vida de você termina a escola, você faz faculdade, tira o diploma e começa a trabalhar. E minha família não tá acostumada com isso. é, Então o que aconteceu foi, eu ficar um pouquinho depressivo com isso, e a única coisa que estava me animando, assim, no dia era ficar assistindo os vídeos do JF, porque eles falam as besteiras dele, né, aí eu dava risada junto, até que teve uma saga de Undertale que tava só o Gema, o o Gema, nossa, esqueci o nome de todo mundo. O o Gema, o Gema, o Jean Psycho, o e uma Jean. mocinha. Não tinha um Ah, Psycho. Era uma das poucas séries que não tinha um Psycho. Só que essa série era tão engraçada, velho, porque o Jean, ele estava reinando, falando as besteiras dele, ele lia tudo errado, velho. E eu achava muito engraçado. Aí eu achei tão foda aquela saga, né, e as gracinhas que tinha nele, que eu decidi só fazer a animação pra me divertir mesmo. oh. Meio que nada estava me animando na época. E a única coisa que ainda me animou um pouquinho foi só fazer essa animação de JF, mas, tipo, eu não tinha pretensão de nada com isso, eu só queria distrair um pouquinho a mente. E eu pensei, não tem onde eu postar, que na época eu não tinha Twitter, o Instagram eu até tinha ele, só que eu não postava muita coisa, né. Então eu fiz um canal só pra postar esse vídeo. Mas, assim, eu não pensava que isso poderia dar em alguma coisa, né. Tanto que não deu, acho que pegou 50 views quando eu postei. Só que aí teve, acho que a saga do Crash de JF, e eu gosto bastante de Crash Bandicoot, que é o jogo da minha infância, velho. A Acho incrível. É aquela saga que no meio dos episódios aparece um rato na casa do Jean, Sim, é? esse Tô aí mesmo. ligado. Cara, muito bom, Nossa, velho. Ai. eu acho meio Aí maluco não, perdão, pode continuar e eu jogo não, meus desculpa, pontos. amigo. Pode falar, pode falar. Não, é que eu ia mencionar que eu acho meio louco que, você iniciou meio sem pretensão no YouTube, isso foi algo mais do acaso que você já gostava de arte, você fazia arte, e Uhum. você só postou pra ter algum local pra salvar, e meio que isso ocasionou na tua carreira agora com a internet, sabe? Tipo, Exatamente, parece velho. que a ideia que você já tinha de querer trabalhar com a arte, parece que a sua intuição fez com que você, sem querer, trilhasse um caminho pra atingir esse objetivo. E esse é o tipo de coincidência da vida tão maluca que faz a gente ser Uhum. mais esperançoso com as coisas, sabe? Faz, faz. Isso é uma parada que ficou na minha cabeça sobre exatamente o que você tá me falando, Felicash. Eu acho que foi uma parada muito espiritual. Fale-me mais sobre isso. Então, pra chegar nesse ponto da conversa, a gente tem que falar sobre minha segunda animação, que foi o segundo vídeo do meu canal, que tá lá até hoje. Eu assisti a saga do Crash, né? Achei muito engraçado. Quis fazer animação sobre. Só que antes de eu postar essa animação do Crash, eu ainda estava na fase meio depressiva, né, sem esperança, e teve um dia, cara, vai ser meu pai falar sobre isso, eu nunca falei coisas pessoais, mas vai ser meio triste, desculpa. Não tem Mas teve um dia problema. que eu estava me sentindo tão boçal, assim, tão inútil, que eu chorei pra caralho, velho.
Até hoje eu lembro desse dia que eu chorei bastante, bastante, bastante. Minha família tacando pau em mim, que eu era imprestável e tudo mais. E, mano, eu tava com uma vontade tão grande de só sumir que eu comecei a rezar, velho. Porque eu sou cristã, né? Só que aí eu fiquei rezando, pedindo pra, sei lá, Deus de alguma forma me ajudar a saber o que fazer, sei lá, abençoar minha vida, mano, fazer qualquer coisa, só pra eu sair daquela situação. Aí, mano, terminei a animação de Crash, postei. Assim que eu postei, começou a pegar view pra caralho. E foi tipo assim, hoje eu rezei, amanhã eu postei o vídeo e já pegou muita view. Foi tipo assim, logo no dia seguinte, tá ligado? Pegou view pra caramba. O Gema Please comentou. O Psycho comentou na animação. Pegou muita view. Meu canal que tava, sei lá, com 20 inscritos foi pra 1000 em minutos, tá ligado? E, mano, eu achei isso tão doido que quando eu vi que o vídeo de alguma forma deu certo, eu nem tive reação. Tipo, eu vi o Psycho, que era o cara que eu assistia desde pequena, tá ligado? Desde o primeiro canal, muito antes dele fazer animação e tudo mais. Eu vi o Psycho comentando, não senti nada, velho. Tanto que eu nem soube como comentar o comentário dele, tá ligado? O Gema comentou, que é uma pessoa que eu admiro bastante, que eu também assisto ele há bastante tempo, é uma pessoa muito da hora, tem um conteúdo muito incrível. Ele comentou, eu não senti nada. Porque, tipo, eu acho que eu não estava vivendo aquele momento, sabe? É porque como você consegue sair de uma tristeza absoluta e ir pra uma felicidade absoluta, sabe? Meio que minha cabeça tava processando. Eu ainda tava com a cabeça meio ferrada, tá ligado? Agora entendi. É porque você, no caso, se sentiu congelada. Não parecia real. Foi. Parecia algo, algo tão bom pra ser verdade. E era real. Tava na tua cara as coisas. Exatamente. Tipo assim, ô Felicast, eu passei muito tempo me sentindo um lixo e do nada uma coisa deu muito certo na minha vida. E eu pude ver que, tipo, uma oração minha realmente teve resultado e foi instantâneo, tá ligado? Tipo, ontem eu estava me sentindo um lixo e agora eu tô vendo que eu tenho esperança na vida. Foi muito doido isso, velho. Muito doido mesmo. Mas, Nossa, assim, eu postei aquelas animações sem ter pretensão nenhuma de crescer. Eu não imaginava que eu trabalharia com o YouTube, eu nem sonhava com isso, tá ligado? Eu só queria ser artista, mano. Aí eu postei, deu certo. E doido, foi muito doido. Quando eu vi que aquele vídeo começou a dar muito certo, o primeiro deu também, porque o povo que viu a segunda animação, que foi o que cresceu mais, né? Eles apertaram no meu canal e foram assistir o primeiro. E aí começou a pegar muita view aquele também. Eu acho que essa segunda animação da saga de Crash que eu fiz do JF é um dos vídeos com mais views que eu tenho. E, cara, eu só sei que quando eu comecei a processar mais as coisas, né? Eu vi que aquele vídeo de alguma forma deu certo, aquele vídeo de 1 minutinho. Eu só cheguei na minha família e falei, gente, eu vou investir nisso aqui. Deu muito certo. Aí, tipo assim, do nada, todo mundo começou a me apoiar, tá ligado? E eu tô nessa até hoje, mano. Assim, é uma história meio triste. Eu não imaginei que um dia contaria sobre essas coisas, mas acho que é bom falar, né, mano? Mas, assim, foi muito doido, porque tem a ver um pouquinho com meu lado meio espiritual, meio cristão, né? Porque eu lembro de ter implorado pra Deus, mano. Dar uma luz, assim, na vida, sabe? você não faz ideia o sentimento magnífico que eu estou sentindo em ter escutado a sua história, porque, ó, primeiramente, é a primeira vez que nós dois estamos conversando. Primeira vez Uhum. mesmo, e tipo, Sim, sim, primeira vez. eu não fazia a mínima ideia que essa era a sua trajetória com a internet, porque a maioria das pessoas que trilham tem dificuldades com a família, dificuldades de Sim. falar, de tentar convencer, tipo, o que é trabalhar com a internet, o que é trabalhar com o YouTube, com a criação de conteúdo, com a arte mesmo, sabe? E você me diz que a sua história é triste, mas eu consigo sentir que não é tão simples assim, é algo inspirador. É algo que faz, sabe, eu me senti mais leve, eu senti esperança, porque eu juro pra você, CB, se eu tivesse assistindo algum vídeo seu, se eu tivesse assistindo este programa e eu escutasse exatamente essas coisas que você disse, tudo que eu ia sentir era motivação. E vendo onde que você tá hoje, as coisas que você tá conquistando,
Só faz eu querer, sabe, acreditar, eu querer ter esperança, sabe, porque em outros podcasts eu já falei o quão maluco é algumas coisas da vida, o quanto isso Sim, se sim. conecta em um lado mais espiritual nosso, e você dizer que você teve esperança, você rezou, você pediu a Deus, fez com que, sabe, entende? Tipo, é inspiradorzaço isso, e eu até te pergunto, nossa, eu tô até um pouquinho assustado, porque, tipo, voltando àquele contexto, é a primeira vez que a gente tá conversando. Você tem Uhum. mais interação com pessoas que estão na minha bolha do que eu, e, tipo, eu queria saber mais também. O que te fez gerar toda a sua carreira de animação? Porque você falou, tipo, você tinha comentado sobre, tipo, que você não era uma pessoa que era atrelada com a animação. E mesmo você tendo mencionado jogando Foda-se que você deu vontade de criar uma animação do canal, Uhum. ainda me surgiu a dúvida que de onde surgiu essa faísca? O que te fez focar especificamente na animação? Cara, acho que foi o fato de que eu me divirto fazendo, velho. Ah, mas Porque você assim, tem alguma referência, sabe? pior que não, mano. O Mas quê? assim, as pessoas que eu sempre animei, geralmente eram as mesmas. Em especial o Psycho. Eu gostava muito de animar falas do Psycho, sabe? Só que, tipo, eu animava essas coisas e eu não postava. Ficava pra mim. Caraca. Então, quando eu comecei a postar essas animações no YouTube, foi no mesmo sentido, né? Eu fiz não porque eu esperava alguma coisa, era só porque eu tava me divertindo, porque eu gostava de animar coisas engraçadas que eu via das pessoas que eu assistia, tá ligado? Mas, assim, saber o que foi a faísca pra eu começar a animar, eu não sei dizer, mano. Eu acho que as coisas só aconteceram tudo naturalmente, sabe? Parece que é uma energia que puxa a gente pra seguir em uma direção, e às vezes a gente nem sabe porque tá andando pra É. tal direção, né. Parece que a gente põe uma ideia no universo, a gente planta uma semente, tipo: "Eu quero conquistar alguma coisa", e o universo começa a dar diversos caminhos que podemos seguir e podemos atingir tal objetivo. E eu te Uhum. pergunto, hoje em dia, como você interpreta tudo isso que aconteceu na sua vida? Até mesmo como que tá a tua relação com a sua família, sobre Cara, todo esse contexto? assim, num num contexto geral, minha relação com a minha família é das melhores, só que dava pra ser pior, sabe? Eu ignoro muita coisa pra eu não ficar doente. Eu acredito que se a gente ligar pra tudo de ruim que acontece na nossa família, na nossa vida, a gente fica acabado. Porque nunca para de acontecer, né? Até porque eu ainda moro com os meus pais e tudo mais, então sempre vai estar rolando mais coisas. Mas, velho, em relação à minha família tá desse jeito, só que teve a parada de você falar de esperança, né, mano? Que eu acho até interessante falar sobre isso. Depois que eu passei por isso, eu não consigo ficar desanimada da vida tão facilmente, velho. Eu acho que sempre vai ter um caminho certo a se seguir, tipo, eu acho que não tem mais como me derrubar, sabe? Eu acho sempre que eu vou achar o caminho certo. Se eu estiver me sentindo perdida, eu sei que algum dia, de algum jeito, eu vou saber o que fazer pra não ficar no fundo do poço, mano. É E que, porque tipo assim, eu ainda não. eu tenho muita esperança na vida agora, sabe? Depois que você sofre um milagre, sofre não de negativamente, mas depois que você recebe um milagre tão grandioso quanto esse em sua vida, até, tipo, momentos futuros onde você se vê largada em um abismo ou em uma situação ruim, você consegue ter esperança, porque é só lembrar Consegue, do cara. passado, é só lembrar do quanto você teve a fé, o quanto você pediu para o universo para as coisas darem certo e de alguma forma tudo desencadeou positivamente, sabe. É Uhum. difícil perder esperança quando se tem um milagre forte desses na sua vida, sabe. E eu Pra digo, caramba, tipo, velho. eu como pessoa vindo de fora essa situação, eu consigo sentir uma fagulha de esperança, sabe. É algo que comove as pessoas, é algo que inspira as pessoas, sabe. Uhum. Cara, que bom saber disso, porque, eu nunca contei isso pra muita gente. Na verdade, eu contei isso pra pouquíssimas pessoas. Eu consigo contar
nos dedos de apenas uma mão pra quantas pessoas eu contei essa parada, tá ligado? E agora tá indo pra infinitas pessoas que assistiram este programa aqui, a história da sua vida. Para as milhares de pessoas, milhões.